todos. Bom, nós vamos falar hoje sobre a questão do Sermão da Montanha. É interessante quando a gente fala Sermão da Montanha, porque a gente acha que o Sermão da Montanha só se refere às bem-aventuranças, né? Mas o Sermão da Montanha ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 8, são 3 capítulos. E Gandhi comenta que se toda a literatura do mundo se perdesse por algum motivo, mas restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Então, mostrando a riqueza do Sermão da Montanha. É interessante que algumas vezes a gente acha comentário como sendo Sermão do Monte, e outras vezes Sermão da Montanha. Não tem tanta diferença. Mas, para a gente entender a importância do Sermão da Montanha, a gente pode pegar uma passagem que aconteceu lá no fim da vida de Jesus, né? Quando Jesus estava aproximando do dia da sua crucificação, ele pediu para os discípulos, fez 2 pedidos, né? E de modo geral os pedidos de Jesus não são estranhos até na cultura judaica, com exceção desse segundo. Então o primeiro que ele pediu, ele falou o seguinte: olha, eu gostaria, né, eu vou até Jerusalém. Até aí tudo bem, porque todo judeu vai para Jerusalém em alguma época da sua vida. Mas o segundo pedido deixou os discípulos um pouco, preocupados. Porque ele falou o seguinte: eu quero ir pela Samaria, quero passar na Samaria antes. E aí acontece o seguinte: a Samaria era um grupo, né, da descendência das 12 tribos, né? Nós temos a divisão das 12 tribos, que ficaram 2 contra outras 10. E as 2 que ficaram foram a tribo de Judá e a tribo de... agora eu falei o nome do outro, que deu origem aos judeus. Só esses 2. Os outros 10 se dividiram, e aí nós temos a questão da criação até própria da Samaria e dos samaritanos. Os samaritanos não se davam bem com os judeus e vice-versa. Eram 2 pessoas que não se conversavam. Então, quando Jesus pediu para passar pela Samaria, algo ali incomodou os discípulos, porque o povo, como fala judeu, que eram mais numerosos, apesar de ser 2 tribos, eram mais numerosos, eles davam uma volta para não passar pela Samaria. Então, Jesus fala: não, eu vou passar pela Samaria. E é interessante que os discípulos falam o seguinte: não, deixa que a gente vá lá antes, ver aonde que você vai poder pousar, né? E procuram alguém que possa dar a proteção, né, para Jesus nesse período. E não encontra ninguém na Samaria. Ninguém. E aí a gente percebe o quê? Nós percebemos que os discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte: ó, fomos até Samaria, vimos se alguém podia te receber para você poder pousar em alguma das casas, e ninguém vai te receber. Aí os discípulos fazem um comentário, né? Na verdade é Tiago, faz um comentário dizendo o seguinte, que estava Tiago e João para dar essa informação, diz assim: você quer que a gente ore para que o fogo do céu caia sobre os samaritanos? Aí Jesus falou o seguinte: olha, mais ou menos assim, para vocês entenderam minha mensagem. Eu não vim aqui para o sacrifício, mas para a salvação. Então ele abre o espaço para um outro tipo de entendimento. E aí ele vai até Samaria. E quando ele vai até Samaria, acontece um fenômeno bastante interessante, que ele está num poço para beber, ali sentado do lado, e chega uma samaritana para recolher água. E aí acontece um fenômeno que para a gente seria corriqueiro, mas naquela época não era. Jesus dirige a palavra para a mulher samaritana. Primeiro, porque judeu não conversava com samaritano. E segundo, homem não conversava com mulher. Então ali ele estava fazendo 2 coisas que não eram muito acertadas para aquela época. Primeiro, dirigir a palavra para uma mulher. Os homens só dirigiam a palavra para suas esposas e filhas. Para outras mulheres não se dirigia as palavras. Então ele dirigiu a palavra para uma mulher, conversou com a mulher, e além disso, para uma samaritana, né? Então juntou 2 características ali complicadas. E aí essa mulher samaritana faz uma pergunta para Jesus, né? Primeiro, né, ela acha estranho de estar conversando com um homem, né, judeu, e aí ela faz uma pergunta, fala o seguinte: olha, bem vejo, né, porque Jesus antes, né, fala o seguinte: olha,
Se você beber dessa água, logo você vai ter sede, mas se você beber da água que eu lhe ofereço, você nunca mais terá sede. Aí a gente vai falar assim, interessante, que tipo de água é essa? Mostrando que o Evangelho, ele é todo simbólico. Paulo de Tarso diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Então, se a gente ficar preso à letra do Evangelho, nós vamos perder muito do seu entendimento e muito da informação que está ali dentro. E aí a gente percebe o quê? Que ela continua a perguntar a Jesus, fala o seguinte, eu bem consigo perceber que tu é mestre, pelas questões que você tem dito. Mas eu preciso de uma informação. Ela fala o seguinte, aonde nós devemos orar a Deus? Grandes, como fala, religiosos da Samaria dizem que nós temos que orar num monte aqui. E os religiosos como fala, judeus, dizem que nós temos que orar num monte de Jerusalém, que é onde inclusive está o templo de Salomão, está no monte. Então, aonde nós devemos orar? E aí Jesus comenta dizendo o seguinte, olha, em verdade, vos digo que nós não devemos orar nem em tal lugar ou outro, porque Deus está em todos os lugares, está nas oficinas. Então, nós percebemos que ali Jesus estava descaracterizando um monte. Não precisa ser um monte específico. Tanto que isso foi entendido pelos discípulos, que nós observamos os discípulos quando se refere ao Sermão da Montanha, eles se referem a uma montanha, não fala qual é. Porque se falasse, hoje teria uma igreja naquele local, uma peregrinação para lá, como se aquele local fosse um local santo e não as palavras que lá estavam. Essa faz uma diferença muito grande. Então o que acontece? Nesse processo, nós percebemos que Jesus ali define que Deus está em todos os lugares, está nas oficinas, está em todos os ambientes. E isso é bastante característico porque a gente vê o seguinte, logo depois que ele sai da Samaria, o primeiro lugar que ele chega, como eu falo, na região dos judeus, ele encontra com um doutor da lei. E o doutor da lei já vem logo lhe perguntar, né, o que deve fazer para entrar no reino dos céus. A gente, à primeira vista, acha que esse doutor da lei, quer dizer, esse cara que entende a lei, estava ali simplesmente para testar Jesus. Mas quando a gente começa a entender a profundidade do que está ali, a gente fala o seguinte, não, ele estava com dúvidas reais e queria a informação do mestre a respeito daquilo. Quando a gente falou sobre a questão da mulher samaritana, nós percebemos ali uma questão de quebra, né, de paradigmas que Jesus estava trazendo. E quando os discípulos pediram se podia mandar jogar fogo sobre a cidade, era uma tradição judaica, que é o seguinte, você tem que dar guarida para um viajante. Se você não der, corre o risco do fogo dos céus cair sobre sua casa. Então os discípulos estavam baseados na lei antiga. Ninguém deu guarida para você, então vamos orar para o fogo do céu cair sobre essas pessoas que não te receberam, quanto mais o Senhor. Então, quando a gente começa a entender a cultura judaica, nós começamos a entender algumas coisas ali atrás que conseguem servir como chaves para o nosso entendimento. Aí, nós percebemos que ele já saiu da Samaria, voltando de novo, que eu esqueci de comentar esse detalhe, e chega até a região da Judéia. Ele encontra um doutor. E esse doutor chega para ele, e a primeira pergunta que faz para ele foi a seguinte, mestre, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? E aí, os discípulos, né, ou como fala Jesus, respondem o seguinte, o que está escrito na lei? Olha o primeiro detalhe. Jesus pergunta o que está escrito na lei, mas ele completa, e como você interpreta? Está vendo a diferença? Jesus era extremamente didático nas suas afirmações. Então ele pergunta o seguinte, o que estava escrito na lei? E como você a interpreta? Olha a diferença. E aí, o doutor da lei fala, olha, amará teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Ok. Então Jesus fala assim, disseste bem, fazer isso e conseguirás. Aí o doutor da lei traz uma informação que à primeira vista parece que ele está questionando Jesus.
mas era uma dúvida real. Nós já vamos entender por que era uma dúvida real. Ele fala o seguinte: mas quem é meu próximo? Então, a gente pensa e fala o seguinte: ele tá testando Jesus. Não, é porque é o seguinte: são 616 leis que existem na Torá, que é o Antigo Testamento. E algumas antagônicas, inclusive algumas são antagônicas às outras. Então tem leis de todos os tipos lá dentro. E aí houve um grupo que começou a tentar unificar esses entendimentos. E o avô do Gamaliel, né, o Diléu, junto com outro grupo, conseguiu reunir todas as leis nesse mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Até aí tudo bem. O problema é que, para a maioria dos judeus, o próximo era só o judeu. O samaritano, por exemplo, não era próximo. E para um pequeno grupo, o próximo era qualquer um da humanidade. E eles se baseavam isso no Antigo Testamento, analisando o Antigo Testamento, onde algumas pessoas, alguns desse grupo, falavam o seguinte: olha, Abraão, quando recebeu uma pessoa de fora, um forasteiro, ele colocou aquele como próximo, então mostrando que era uma coisa mais universal. Outros diziam: não, o próximo realmente é só o judeu. Não temos que ter nenhum carinho com o estranho, que não seja judeu, só com o judeu. Então, a pergunta do doutor da lei para Jesus era uma pergunta real da dúvida dele: quem é meu próximo? Aí Jesus, né, traz uma história muito bonita, que é a questão do bom samaritano. Ou seja, ele comenta que um homem, a história do bom samaritano, todos ali têm identidade, com exceção do homem que é preso, como fala, é roubado. Um homem. Você não sabe se ele é judeu, você não sabe se ele é romano, você não sabe se ele é samaritano, você não sabe nada a respeito dele. Ele foi roubado no meio do caminho, no caminho que ligava Jericó a Jerusalém. E ele é roubado e despojado, quer dizer, tirar todas até as roupas dele. Então, ele estava ali nu, já tinha apanhado, desacordado. Então, ninguém sabia se ele era um judeu, se era um romano, que era. Ele era uma pessoa ali, estranha. E aí nós observamos passar 3 pessoas, né? A primeira pessoa é um sacerdote, quer dizer, uma pessoa que estava em contato constante com a lei, não para. E a gente fala o seguinte: por que ele não parou? Ele não parou porque se um sacerdote toca em alguém morto, ele fica impuro, tem que fazer semanas e semanas de limpeza para se purificar do fato de ter tocado num corpo morto. Então a gente fala o seguinte: é interessante, porque não é a atitude do samaritano de ser um homem totalmente estranho àquele que está ali, mas a atitude do samaritano estar preso a rituais. Não deixou ele tocar. Logo depois vem o levita. E o levita é aquele que acompanha, como fala, até o processo das transcrições das leis, junto com os sacerdotes. Ele foi no mesmo barco. Eu também não vou tocar. Aí vem um homem estranho, que normalmente era considerado como escória para o judeu, um samaritano, que vindo aquele homem, é tomado de íntima compaixão, desce do seu cavalo, coloca o cavalo, como fala o rapaz, em cima do cavalo e leva ele até uma pousada onde aquele rapaz tem as suas despesas pagas pelo samaritano. E aí a gente percebe o seguinte: quando o samaritano vai acertar a sua estadia, ele paga ao homem os cuidados daquele que tinha sido assaltado, mostrando que Deus trabalha até nas oficinas. Até na hora que nós estamos em atividades remuneradas, nós podemos também estar fazendo atividades em projetos do Pai. Não é só não só aquela atividade onde a gente não recebe, mas até uma atividade onde há recebimento. Então, o que nós percebemos? Nós verificamos que o doutor da lei entendeu. Porque na hora que pergunta para o doutor da lei: então, quem é o mais próximo? A resposta do doutor da lei mostra que ele entendeu. Aquele que foi tomado de íntima compaixão para com o caído. Então, a resposta do doutor da lei
mostra que ele não estava questionando Jesus e nem que ele estava ali, tipo assim, sendo constrangido a pensar diferente. Porque ele entendeu na profundidade que não era o samaritano, mas alguém que tomou de íntima compaixão. Então, nós temos aqui duas informações, né, que a gente percebe. Primeiro, que eu acho que os discípulos, João e Tiago, do lado lá, falam assim, eu vou nem saber para onde que eu vou lá para o lado daqui, porque a gente tinha acabado de pedir para poder jogar fogo em cima da Samaria. Então, Jesus dá um exemplo muito bonito, né? E nesse processo, a gente verifica que Jesus ali estava mostrando que Deus não veio só para os judeus, veio para os samaritanos, veio para todos os lugares, estava em todos os momentos. Numa outra passagem, há um fato interessante, que a gente verifica que Jesus estava andando no caminho e ao ver uma figueira, ele vai vasculhar as folhas para procurar figo. E os discípulos falam o seguinte, que absurdo, nem época de figo era. Então o que ele está procurando figo ali? E aí Jesus, não achando figos, diz para a figueira, nunca mais nasça figo de ti. E os discípulos, conforme o Evangelho, dizem, ela secou instantaneamente, e outros dizem, no dia seguinte já não tinha mais folha na árvore. E aí pergunta para os discípulos, por que, Senhor? E ele responde, porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você diz para esse monte, sai daqui e lança-se sobre o mar, e ele lança. Então Jesus estava mostrando que o importante para a gente seguir os seus ensinamentos e seguir a lei do Pai é acabar com os montes, através da fé. Então nós não precisamos do monte X, um monte Y, um monte em algum lugar para adorar a Deus. Nós precisamos da fé, porque a fé é que remove essas montanhas todas. Essas montanhas íntimas que nós carregamos dentro de nós, aonde nós estabelecemos padrões e dizemos, é só aqui e dessa forma que eu consigo estar de bem com Deus. E Jesus veio mostrar que o que faz a gente estar de bem com Deus é uma atitude igual àquela do samaritano. Uma atitude de estar centrado naquele que é a imagem e semelhança de Deus, o próximo. Como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, se a gente não consegue sentir a Deus? Mas nós conseguimos perceber Deus na imagem e semelhança, que é o próximo. Então, toda vez que eu faço bem a alguém, eu estou mostrando que eu amo o próximo, eu amo a Deus. E aí a gente entende o lema do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. A caridade é uma palavra e ela tem o seu significado, mas ela sempre vai demonstrar ação, apesar de não ser um verbo. Nós não podemos dizer simplesmente caridade de forma solta, mas a caridade ela denota a ação. Tiago, numa das suas cartas, nos seus textos, capítulo 2, lá para o versículo 17, ele faz um comentário que eu acho belíssimo. Ele diz assim, vocês dizem que têm fé e que acreditam em Deus. Porém, os demônios também acreditam em Deus e estremecem, mas não deixaram de ser demônios, né? Os espíritos inferiores. E ele fala o seguinte, e vocês pedem para que eu mostre a minha fé. Eu mostro a minha fé através das minhas obras, porque a fé sem obras é morta por si só. Então nós percebemos que a caridade necessita de ação. Sem ação, ela é uma palavra morta. E nós observamos a vida do Cristo constantemente assim. Então, nós percebemos que Jesus estava no alto de uma montanha. Sim, mas como nós verificamos nessa construção que a gente estava fazendo até aqui, a montanha não era o mais importante. Porque Jesus disse que Deus deve ser adorado nas oficinas, em qualquer lugar. E ele afirma que a fé move montanhas. Se a gente ficar preso à palavra, nós matamos o Cristo. Matamos a letra ou o significado dela. Essa própria que eu trouxe aqui da árvore que seca, a gente fala assim, por que o Cristo secou uma árvore?
É porque, na verdade, a gente tem que ir na lição. A árvore somos nós. E toda vez que Cristo entra em nossas vidas, Ele nos obriga a produzir frutos, mesmo que não seja época de frutos. Nós estamos vivendo uma época atual que não é época de produzir frutos. Mas nós temos que produzir frutos. É uma época onde as pessoas estão intolerantes, demonstrando suas raivas, demonstrando seus ódios, porque é época de transição. E toda vez que mexe um pouquinho na segurança que a gente sente, nós começamos a mostrar se nós estamos mais para joio ou estamos mais para trigo. Conta-se que o joio, não é possível identificar facilmente o joio em relação ao trigo quando ele é novo. São muito parecidos. Porém, quando o joio e o trigo crescem, naturalmente fica mais fácil entender e saber quem é o joio, porque o joio cresce menos que o trigo. Então, ao longe você consegue identificar quem é trigo e quem é joio. E o joio produz uma semente que é venenosa, então ela precisa ser realmente extirpada. E aí a gente percebe que na atualidade nós estamos em época de transição. Na atualidade nós temos que perceber se eu estou mais para joio ou estou mais para trigo. Como que eu vou saber disso? O Emmanuel falou, falar o seguinte: o pessoal fica normalmente preocupado para onde vai depois que desencarnar. Pois é, se você quer saber para onde você vai depois de desencarnar, observe que tipo de conversa você tem nos seus momentos livres. Que tipo de coisa você anda conversando nesses momentos livres, ou que te dá prazer nesse tipo de conversa. Que tipo de ambiente te traz mais alegria, mais prazer. Como você se porta diante da televisão, a internet, na época não tinha internet para falar isso, mas como você se porta diante da internet, que tipo de site te preenche, que tipo de conversa te preenche na internet, que tipo de coisa você gosta de ver no Facebook, no Instagram, etc. Ali você está de repente mostrando que tipo de local você vai sentir mais em paz, mais tranquilo no plano espiritual, mesmo que seja um lugar que não traz paz. Se você virar para uma pessoa que tem atualmente desequilíbrios com o álcool e você perguntar para ele, falar o seguinte: aonde você quer estar? Dentro de um centro espírita ou num bar? Ele provavelmente fala o seguinte: eu me sinto mais feliz no bar. Nada impede dele estar aqui. Mas o que impede ele estar aqui é o querer estar aqui. Então nada impede de nenhum de nós desencarnados estarmos num plano espiritual superior. O que impede é a minha vontade de querer estar. Você chega num ambiente de uma casa, mas nosso lar, e balança de quem nós vamos falar mal. Aqui a gente não fala mal de ninguém, mas isso aqui não tem graça não. Quero um lugar que seja estilo Big Brother, onde a gente só fique falando mal da vida das pessoas dia e noite e fazendo intriga. Aí você fala, bom, aqui não é o local. Você se adapta, ou você vai começar a se sentir infeliz no plano espiritual e não vai querer ficar lá. Não é proibido. Como fala, não é proibido ninguém entrar, você que não quer. O que fizer você estar aqui hoje? Foi escolha pessoal. Ninguém foi obrigado a estar aqui. Então, é isso que é o plano espiritual. A gente acha que as portas são fechadas. E quando Jesus põe as boas aventuranças, logo depois ele estabelece no Sermão da Montanha todo um parâmetro de que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Corrigiu quase todas as leis. E essas correções que foram feitas foram a reestruturação de quase todas as leis que nós temos. Ou seja, 3 capítulos ali são essenciais para a gente entender. E mesmo que eu gastasse mais 45 minutos para falar qualquer um dos trechos, ainda seria pouco. Porque o que eu queria nesse estudo hoje é conclamar vocês a lerem o Sermão da Montanha. Mas não só ler ali, eu já sei. Fala da questão da tutela, fala da questão do que foi dito aos antigos, o que a gente deve fazer atualmente. Não, tudo bem. Mas lá em cada uma daquelas passagens, nós vemos uma profundidade da lei do Senhor que traz para a gente. Então nós percebemos a estrutura da lei divina
em 3 capítulos, chamando a atenção do que nós vamos observar no restante da vida toda do Cristo. O Sermão da Montanha acontece logo depois que ele reúne os seus discípulos. E nós percebemos que os discípulos carregavam problemas. E a gente olha e fala o seguinte: um dos discípulos que a gente acha que é mais problemático é o próprio Judas Iscariote. Tinham 2 Judas, né? O Judas Tadeu e o Judas Iscariote. E o Judas Tadeu fica até um pouquinho apagado por causa do Judas Iscariote. Mas o Judas Iscariote, gente, não é uma pessoa muito longe de nós. Porque ele achava subterfúgios e situações para achar que estava articulando para fazer o bem. Há comentários de que Judas entregou Jesus para os romanos para que Deus, vendo aquilo, ficasse enfurecido com os romanos e mandasse seus exércitos destruir os romanos. Então a gente já fala o seguinte: ele entregou Jesus, né, porque ele estava vendendo por 30 dinheiros e tudo mais. Judas era um dos caras que acreditava profundamente que Jesus era o Messias. Tanto que falou o seguinte: na hora que Deus descobrir que o filho dele foi preso pelos romanos, nós ganhamos a guerra. Ele estava preocupado com a guerra. Ele queria ganhar a guerra. E para ganhar a guerra, ele precisava o quê? Ele precisava de incomodar Deus, que ia destruir os romanos. Então a gente olha e fala o seguinte: nossa, Judas, né? Mas nós não estamos muito longe de Judas, porque na verdade nós sentimos que podemos articular ou fazer situações que forçar alguma situação como uma forma de justificar um bem maior. Nós observamos isso o tempo todo no campo da política, nos outros campos de ações que não são religiosas, até em campos religiosos. Nós observamos isso, onde muitos dizem que os fins justificam os meios. Então as pessoas modificam, às vezes, o andar da vontade de Deus e não percebem como estão complicando o caminho da seara do Senhor com as atitudes totalmente mundanas. Nós pegamos o livro Libertação, de André Luiz, e nós observamos que o sacerdote das trevas, o que é o sacerdote das trevas? Seria aquele que tem a figura de ser o diabo. Por quê? Porque se o diabo existisse, ele foi criado por Deus. E sendo criado por Deus, Deus não ia criar um ser para ser eternamente mau. Então, na visão espírita, não existe o diabo. Existe um espírito que tem a atitude muito ligada ao mal temporariamente. E no livro Libertação, nós vemos um desses espíritos, que é chamado de Gregório. O espírito de Gregório foi um espírito totalmente ligado e querendo executar as coisas na forma da força. Mas um detalhe muito importante, e antes de eu fazer esse comentário, eu vou dizer que existiram 3, para ninguém saber qual dos 3 é, né? Porque não dizem qual dos 3 é, mas um deles, como falo, sim? Qual o nome dos 3? Não, é o mesmo nome. Os 3, como fala, o nome do sacerdote das trevas é Gregório, mas houve 3 papas com o nome de Gregório. E o Gregório foi um papa. Então o que acontece? A gente percebe que, apesar de ser religioso, ele acreditou que estava com o céu nas suas mãos por ter sido papa. E aí, quando chega no plano espiritual, ele verifica que não conseguiu o céu, e aí ele fala: então vou conseguir através da força. Nós observamos no livro Libertação traços característicos ali, demonstrando a questão do Gregório, né? Porque ele tinha os traços bem religiosos lá por trás. E o mais interessante é que o livro Libertação foi o livro mais difícil de psicografia do Chico Xavier, que teve maior dificuldade. Só para a gente ter uma noção, para conseguir psicografar o livro Libertação, Chico Xavier necessitou de 35 médios dando suporte a ele. O nível de perseguição que ele teve naquela época foi muito grande, porque o livro Libertação nos mostra como não ficar obsidiados. Então, quando a gente lê, também tem que ler com calma, porque, gente, eu nunca li um livro que me deu tanto sono como Libertação. Eu não lia por lá, dormia, né? Então, assim, esse livro é bom para dormir. Está com dificuldade de dormir, vai ler Libertação. Você percebe, vai ter dificuldade de ficar acordado, né? Então, o que acontece? O livro Libertação, ele mostra alguns tópicos que demonstram para a gente como a gente pode vencer esse tipo de coisa.
Para começo de conversa, nós temos uma moça que ela está com 35 obsessores, né? E esses 35 obsessores agindo sobre ela, e aí Gúbio, um espírito que foi resgatado por um espírito superior, que é a mãe de Gregório, pede para poder auxiliar a filha dele, que é esse espírito de uma vida passada, foi filha dele, e estava carregando 35 obsessores com ele. E o André Luiz chega lá, olha e fala assim: se fosse minha filha, já tinha tirado todo mundo aqui no tapa. E ele está aqui, chegou junto com nós três e foi pedir autorização para ser obsessor junto com os outros 35 na filha dele lá. Enquanto isso, foi conquistando a confiança de cada um. Quando o Saldanha, que era o líder dos 35, agora 38, né? Porque tinha o André Luiz, o Hilário e mais o Gúbio, quando o André Luiz pede, o Saldanha pede para dar uma saidinha, o Gúbio pede para poder ir junto. E o Gúbio vai lá e consegue ajudar o Saldanha de uma forma impressionante, que o Saldanha falou o seguinte: eu só estava agindo mal porque não tinha nenhuma outra, ou como fala, ninguém nunca tinha me trazido equilíbrio e paz ao ponto de eu fazer as pazes com o mundo. A partir de agora eu vou parar com isso. O que eu posso fazer? O Gúbio falou: olha, aquela pessoa que você está obsidiando é minha filha. Então nós vamos resolver isso já. Já chegou lá para os 35 e falou o seguinte: gente, se alguém tiver algum problema aí, ó, pode falar com o Gúbio aqui, porque ele resolve, porque ele já resolveu o meu problema. Aí diz que metade sai para avisar o Gregório e a outra metade vai pedir ajuda para o Gúbio naquele momento. Aí o Saldanha falou assim: agora nós podemos preparar, porque vai vir mais exército para cima da gente. E de fato foi. Mas eu não vou dar o spoiler do final do livro, não, deixa vocês ficarem curiosos e querem ver lá. Mas o que a gente observa, um fenômeno interessante, é que quando o Gúbio consegue intuir o marido da filha dele para poder levá-la no centro espírita, em vez de levar no centro espírita, leva num charlatão que cobra dinheiro. E chegando lá, o Saldanha conversa com o guia espiritual desse médium e fala: o que você quer para dar informação errada? Ele falou: se você me arrumar umas férias em tal lugar lá, eu vou. Então você está com as férias, mas eu não posso deixar meu médium aqui, não. Vou colocar outra pessoa aqui para você. Não fica preocupado, não. Você aí já está acertado. E aí, olha que coisa interessante. Vou te mostrar por que o livro chama Libertação. Só para dar duas pinceladas, porque nosso horário não permite mais do que isso. Quando o espírito está ali, tem um espírito com o médium, entrou dinheiro naquela consulta ali, o espírito começa a conquistar a confiança do marido e da esposa. Começa a falar coisas que só os dois sabiam. Está acontecendo isso na vida de vocês. Tipo assim, o número da carteira de identidade sua é tal. Coisas desse tipo. Aí a pessoa: não, esse cara é médium mesmo. Capital que foi feito pelo marido. O que a minha esposa sente? É questão espiritual ou é questão patológica? Questão de saúde dela? Aí o espírito, com a promessa que ia ganhar algo em troca, não teve a menor dúvida e respondeu: não, isso tudo como fala, problema patológico. Ela não tem nenhum problema espiritual. Então dali ele saiu sem a possibilidade de socorro, porque o médium ganhou confiança dele e avisou que o problema não era físico, que o problema era físico, não era espiritual. Então ali a gente mostra já um gancho do que é a questão. Por que esse livro chama Libertação? O Saldanha pergunta: por que você está obsidiando essa menina? Aí o Saldanha responde o seguinte: não queria obsidiar ela, não. Queria obsidiar o pai dela, que é um juiz. Então por que você não obsidia o juiz, o pai dela? Porque o juiz, o pai dessa menina, nessa vida, né, porque em vidas passadas tinha sido Gúbio, esse juiz tinha decretado o filho dele uma prisão injusta. Aí ele falou assim: por que você não obsidia o pai dele? O pai dela? Aí ele falou: porque o pai dela é disciplinado nas coisas do mundo. Então não tem jeito de fazer obsessão com ele, não. Olha, gente, não era disciplinar nas coisas de Deus, não. Era disciplinar nas coisas do mundo. O que é disciplinar nas coisas do mundo? Ele tinha equilíbrio e rotina. Daquele tipo assim: estou indo trabalhar. Aí chega um espírito no ouvido dele e fala assim: não quer parar ali para poder tomar um golozinho, não? Não, agora é hora de trabalhar. Estou fazendo uma leitura aqui.
Por que você não fica pensando mal sobre fulano? Não, agora é hora de pensar isso aqui. Quer dizer, ele era disciplinado nas coisas da terra, na disciplina que ele precisava fazer nas coisas da terra, a obsessão não conseguia fazer. Porque a obsessão, ela trabalha em cima do nosso desequilíbrio, da ociosidade. O espírito fala alguma coisa, a gente começa a ficar desequilibrado e vai dando vazão àquilo. E o nosso pensamento só vai aumentando, ampliando em relação àquele processo. E aí a obsessão se instala. Nós temos 3 níveis de obsessão, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples todos nós podemos sofrer, que é o seguinte, é sugestão. Fabiano, não vai lá fazer o estudo hoje não. Tá cancelado, não vou mesmo não, vou cancelar. Obsessão simples. Né? Fabiano, ao invés de trabalhar, que tal você ficar aqui hoje só assistindo televisão, Netflix? Uma boa ideia, né? Gostei disso. Obsessão simples. Agora, se as sugestões começam a ser atendidas constantemente, ela vira fascinação. E a fascinação é aquela coisa seguinte, é você também não admitir que existe espíritos que possam influenciar a sua vida. Não, eu sou um cara tão forte que não tem jeito de espírito para você ter a minha vida. É isso aí, Fabiano. Isso é bom mesmo, eu sou muito bom. Aí pronto, a obsessão se fez. E a subjugação é quando essa fascinação mantém-se durante muito tempo, ao ponto que a sua vontade fica submetida ao espírito. Então você não sabe o que mais fazer para se controlar. Então são esses níveis que são gradações. E aí, para a gente ir finalizando, nós percebemos o quê? Nós percebemos que a vida do Cristo, né, ela é constantemente mediúnica. E a vida do Cristo é, com certeza, uma libertação. Se a gente segue o roteiro da vida dele. E o roteiro é claro. Começa na manjedoura e termina no Calvário. Não que a gente precise ser crucificado, mas o crucificar ali é se sacrificar pelo próximo. A gente observa espíritos grandiosos que tiveram aqui no planeta Terra, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, e você vai olhar nos últimos tempos, nos tempos modernos, olhar o que essas pessoas aplicaram em suas vidas que as fizeram ser diferenciadas em relação a todas as outras. E a resposta basicamente é única. Eles seguiram os passos do Cristo nesse roteiro e aplicaram acima de tudo a renúncia. Em vez de brigar por qualquer motivo, eles abriram mão. Então, nesse processo, desde as coisas mais simples, né? Chico Xavier tinha 19 irmãos, 17 irmãos. E todo dia que ele chegava em casa, tinha um monte de gente na sala esperando para conversar com ele. E ele conversando uma por uma. Então, ele começou a incomodar a família. Quando estava por volta de 58, pouca gente sabe disso, uma irmã dele chega para ele e fala assim: Chico, não dá mais para a gente aguentar. Ou você decide, você vai continuar recebendo essas pessoas na sala, ou nós vamos sair de casa. Aí o Chico diz o seguinte: não, vocês não vão sair de casa, eu vou sair de casa. E aí ele fica alguns meses morando no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, quando recebe convite para morar aqui, ia ter uma casa para ele lá em Uberaba. Ele vai para Uberaba para continuar a psicografar pertinho lá do Valdo Vieira. Então, a gente percebe que são essas coisas que ele nem fez questão nunca de comentar. Mais tarde a família arrependeu, queria que ele voltasse, mas a gente já estava estabelecido, melhor não continuar lá. Mas são coisas desse tipo que a gente pensa o seguinte: ele tinha todo direito, a casa era dele, ele que construiu, ele inclusive ganhou um piano, porque o piano, o pessoal dizia que quando ele tivesse uns 70, 80 anos de idade, que ele ia tocar piano sem nunca ter mexido, mostrando a mediunidade dele, que ele toca piano belíssimamente. Então, uma fábrica de piano brasileira deu um piano para o Chico para ver ele tocar. Quando ele fosse mais velho, ele ia fazer propaganda. Enquanto o piano estava lá guardadinho, porque ninguém usava o piano, né? O Chico não usava, o cunhado do Chico começou a ter aula de piano. Então, na hora que ele falou que ia sair de casa, a irmã perguntou, falou o seguinte: mas escuta, o piano, fulano, não, o piano é meu presente para ele. Nem fez questão disso, por isso que a gente não viu o Chico chegar a tocar piano aos 80 anos de idade. Então, o que acontece? A gente percebe com isso, para a gente finalizar, que se a gente pegar esse roteiro da vida do Cristo, que o auge do começo dele é o Sermão da Montanha, tenta tirar o espírito de cada mensagem que está ali, estuda, tenta entender por que usou aquela questão,
porque usou aquela figura, porque usou outra figura para poder fazer as palavras, motivo pelo qual para que elas possam ser eternas, pudessem continuar até hoje, você vai começar a perceber que ali você tem um roteiro. Quem aplica esse roteiro tem a libertação nas suas vidas. Porque primeiro vai ser disciplinado, mas não nas coisas do mundo como juiz. Ele vai ser disciplinado nas coisas de Deus. E se disciplinar nas coisas do mundo não há obsessão, disciplinar nas coisas de Deus é que não há mesmo. Então, nós começaremos a ter para nós uma nova caminhada, um novo caminho, aonde sim, o monte vai estar dentro de nós. E nós vamos remover esses montes antigos para criar montes novos que vão ser lançados nesse mar de conhecimento que vai nos libertar através da fé. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, devolver a palavra. Gente, muito obrigado.